Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Guilherme Stadler e hoje a gente vai falar sobre um assunto, na verdade, uma ocorrência, né, que é a afta, que eu tenho certeza que já aconteceu com você. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, já curte, comenta aqui, né, compartilha e principalmente se inscreve no nosso canal, porque esse é um assunto que é de extrema relevância, porque eu já tive algumas vezes, você também tenho certeza que sim, e as pessoas com que você convive também. Tá? Então, para a gente entender o que é afta, a afta é como a gente tem aqui na tela, é uma lesão que às vezes surge na boca e a gente nem percebe o porquê. Mas, doutor Guilherme, quais são as causas da afta? O que pode ser que aconteça, que esteja acontecendo dentro da nossa boca que gera a afta, né? Então, o primeiro dos fatores é a nossa alimentação, ou seja, a alimentação ácida pode ocorrer afta, a não higienização também pode acontecer afta. Então, doutor Guilherme, todo mundo vai ter afta um dia? Sim, a maioria das pessoas, vou falar que 100%, 100% nunca existe, né? Mas a maioria das pessoas sim desenvolve afta, mas principalmente na fase da infância, tá? Quando tem baixa de imunidade, a gente sabe que criança está mais propensa a sofrer esse tipo de ação, né? Mas, doutor Guilherme, eu nem percebi o início da afta, quanto tempo que demora às vezes para ela sair. Eu não lembro, já tive isso há muito tempo atrás, mas como que funciona? Pessoal, normalmente a afta, ela desaparece em 5, 10, 15 dias, né? Mas às vezes a gente sabe que essa dor causada pela afta, ela pode ser aguda, aquela dor realmente que incomoda muito. O que a gente pode fazer em casos como esse? Claro, a primeira recomendação vai ser sempre você procurar o seu profissional da odontologia, o seu dentista. Em alguns casos, principalmente, a gente faz a recomendação do uso de algumas pomadas intraorais, como a Onsilon Hora Base, ou algumas outras pomadas com corticoide, e elas têm essa ação analgésica e também ação de cicatrização. Então, pessoal, é muito, muito, muito importante fazer com que a gente tenha uma higiene equilibrada, manter a boca higienizada, para evitar a instalação de fungos, bactérias ou coisas que provoquem a afta. Né? A gente sabe que na internet a gente tem muitas coisas como remédios milagrosos ou situações, né, que a gente se depara na internet como soluções milagrosas, melhor dizendo, né? Como, se tratando da afta, própolis, às vezes bicarbonato, ou aquele remedinho caseiro que a gente já coloca sal, porque sal é cicatrizante e vai melhorar, mas muitas vezes isso potencializa negativamente. Então o que a gente recomenda? Sempre recomenda deixar a boca higienizada, ao menor sinal e sintoma de agravante dessa afta, você procurar o seu dentista, né? E seguir essas recomendações. Então, assim, fuja dessas soluções milagrosas do que a gente vê por aí, siga as recomendações adequadas e a gente tem certeza que o seu quadro vai evoluir positivamente. Qualquer pessoa, de fato, pode sim desenvolver afta. Isso é mais comum na fase da infância, as crianças têm mais propensão a esse tipo de quadro clínico. Primeiro, por questão de baixa de imunidade, né? Questão de higienização, a gente sabe que na fase da infância a criança tem menos destreza técnica para isso, mas a afta também não só se desenvolve só nisso, a gente sabe que tem recorrência de pessoas com baixa imunidade ou até pessoas que estão fazendo uso de muito antibiótico e corticoides, que aí sim a gente tem de fato uma baixa mais ainda dessa imunidade e essas lesões elas aparecem com mais facilidade. Tá bom? Uma coisa que pode ser, só para finalizar isso com vocês, mas uma coisa que pode ser facilmente confundida com afta, não é afta, mas pode ser confundida, é a questão dos pacientes que usam próteses, aquelas próteses removíveis, e que pelo contato com a mucosa, com a gengiva, e essas próteses não sendo bem adaptadas, elas acabam gerando feridas, e essas feridas têm uma evolução clínica negativa, e normalmente são confundidas com afta. Então vale também esse recado. Se você estiver porventura passando por isso, a gente vai sempre fazer a mesma recomendação. Procure o seu profissional de saúde odontológica. Pessoal, e seguindo esse nosso vídeo, né, de tipos de lesão na boca ou de coisas que acontecem na nossa boca, a gente vai falar do nosso segundo item no vídeo aqui, que é a saliva grossa. Eu vou até pedir uma ajuda para o meu editor aqui, porque a gente tem uma lista de fato de itens, né, que podem ocorrer com um quadro clínico de saliva grossa. Então, o primeiro é quando o paciente ele tem próteses novas, essas próteses elas não se encaixam bem. Então, a gente tem um quadro clínico normal de salivação grossa. Outras coisas que podem acontecer, refluxo gástrico, isso tem acontecido cada vez mais, pessoal.
infecção na boca ou garganta, medicamentos, isso daí é uma coisa bem sensível, medicação como ansiolítico ou antidepressivo. Gravidez também normalmente tem uma tendência de deixar a nossa salivação grossa. Estomatite, paralisia de Bell. O que é isso, doutor Guilherme? É quando o paciente perde a inervação do nervo trigêmeo, tá? Envenenamento por mercúrio, raiva, sífilis, consumo excessivo de proteínas, tabagismo, que é cigarro, né? Baixa ingestão de água, isso é a coisa mais simples da gente imaginar, né? Ah, minha boca tá seca, minha saliva tá grossa, obviamente é por falta de hidratação, né? Isso vem num cenário comum do dia a dia. E também intolerância à lactose. Então, pessoal, são esses os quadros clínicos mais comuns para salivação grossa. E aí a gente vai continuar falando mais sobre isso, que é extremamente interessante. Então, pessoal, seguindo aí, todos esses itens, eles geram o quadro clínico de normalmente ter a boca seca. Quem tem a salivação grossa, pessoal, pode ter, né, melhor dizendo, mau hálito. O mau hálito, eu vou até fazer junto com vocês aqui, né? Quem tem essa saliva muito espessa, normalmente acumula uma substância que se chama mucina. Essa substância, junto dos restos de alimento, ela pode gerar uma descamação bucal. E o efeito colateral disso tudo, desse ecossistema inteiro, é o odor desagradável, ou seja, popularmente conhecido como mau hálito. Então, pessoal, para a gente finalizar esse tema, esse tópico aqui, se você é um paciente que tem esse quadro clínico de salivação grossa, é claro que os alimentos sólidos ou alimentos muito secos, como farinhas, farofas, etc., são alimentos extremamente contraindicados. O que são os alimentos mais indicados? São alimentos pastosos, alimentos líquidos, que vão contribuir para a hidratação da sua boca, tá bom? E para finalizar, pessoal, uma dica aqui, uma diquinha básica para vocês. O que ajuda a ter uma maior produção de saliva é uma fruta muito comum no nosso dia a dia, que é o limão. Então você pode fazer a ingestão do limão com água quente, isso ajuda bastante nessa produção e com certeza vai ajudar você no dia a dia. Mas sempre vai valer aquela dica, a velha máxima dica. Ao menor sinal e sintoma, procure o seu profissional ou da odontologia, o seu dentista, tá bom? Porque ele é a pessoa mais indicada para te ajudar nesse sentido. Fala, pessoal, então para a gente finalizar o nosso vídeo aqui, eu vou falar do terceiro item, que é a língua ardendo. E você fala, caramba, Guilherme, mas língua ardendo, isso não é comum. Sim, pessoal, isso de fato não é comum. Eu vou citar agora, na sequência, 5 itens e sintomas, né? Na verdade, de sintomas que acontecem recorrentes de língua ardendo. Então, pessoal, primeiro item, eu tenho certeza que já aconteceu isso alguma vez com vocês. É a ingestão de alimentos ou bebidas quentes. Um exemplo aqui, você chegou em casa morrendo de fome, quando você vai ver, um exemplo, uma pizza aqui, acabou de chegar a pizza e está morrendo de fome. Você dá a primeira mordida na pizza e vem aquele queijo, gruda na língua, e você fica desesperado. Quando você percebe, você tem aquela sensação de língua queimada, língua ressecada. Esse é o primeiro sinal de língua ardendo. Um outro fator, pessoal, que pode causar ardência na língua é a boca seca, ou seja, a ausência de salivação. Então, quando a gente não tem a nossa boca hidratada, a nossa mucosa hidratada, o tecido da mucosa, o tecido da língua, eles ficam mais expostos. E com isso também a gente pode gerar ardência na língua. Pessoal, uma coisa que eu tenho certeza que vocês não sabiam. A falta de vitamina B também pode estar relacionada com ardência na língua. A vitamina B é essencial para o funcionamento, né, para o nosso corpo ter o seu ecossistema aqui completo. E a ausência dela contribui muito negativamente para que a gente tenha esse sinal e sintoma clínico. Pessoal, isso a gente vê muito no nosso dia a dia clínico aqui. Infecção gerada por fungo, normalmente candidíase. Candidíase, pessoal, é um fungo que se instala nos tecidos moles, né, principalmente na língua, e ele gera uma desidratação considerável. A gente tem uma sensação às vezes de ardência, aquele aspecto esbranquiçado na língua, às vezes em lábio também, e isso também contribui negativamente. Então vale muito atenção, porque uma vez o fungo instalado, ele só pode ser tratado. Existem vários mecanismos de tratamento, né? Um deles são os remédios, aplicação tópica, e o que a gente usa muito hoje, tem muita eficácia, é a laser terapia.
E o quinto e último item, pessoal, é o que a gente chama de síndrome da boca ardente ou de boca ardente. E isso, pessoal, é uma condição assim rara. Então, se você tiver esse sintoma ou algum desses outros sintomas, o que a gente sempre vai reforçar aqui, você fala, nossa, Dr. Guilherme, mas como você é repetitivo, em todos os vídeos você fala a mesma coisa. Sim, pessoal, a gente tem que bater nessa tecla, porque esses nossos vídeos, eles são meramente educativos, né? Eles são para conversar com você de uma maneira mais zen, mais tranquila, né? Mas se você tiver algum desses sintomas, o que a gente vai sempre recomendar, e principalmente esses sintomas relacionados a lesões de boca, não é todo clínico geral, ou seja, o clínico geral, melhor dizendo, ele vai ser a porta de entrada para o seu diagnóstico. Quem tem a competência técnica de detectar e diagnosticar esses tipos de lesão é uma especialidade na área da odontologia que se chama estomatologia, ou seja, vocês serão encaminhados para o estomatologista ou até mesmo o bucomaxilo, que são pessoas que têm a lida diária com esses tipos de lesões. Bom, eu como sou da área da dentística, área de reabilitação oral, eu não tenho tanto contato com esses tipos de lesão. Então, o que o Dr. Guilherme vai fazer caso venha um paciente com esse quadro clínico aqui? Eu vou delegar, eu vou indicar para um profissional que tenha mais competência técnica nesse determinado assunto, tá bom? Então, foi mais um vídeo do nosso canal, e essas três fatores, né, 3 tipos de acometimentos em língua, em boca, tá bom? São extremamente importantes, relevantes e também recorrentes no nosso dia a dia clínico. Para você que não curtiu, não compartilhou, curte, comenta, compartilha e principalmente se inscreve aqui no nosso canal, deixa o sininho ativado para as notificações dos nossos próximos vídeos, tá bom? Esse foi mais um, aqui vai meu muito obrigado e até a próxima.